Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Cara, quando você veio aqui, Rony, você tava indo pra Minas Gerais fazer uma pesquisa lá, né? Como é que foi? Eu tenho da Varginha mais ou menos uma vez ao mês, quase uma vez a cada 2 meses. Porque vai fazer 30 anos do caso agora em janeiro, né? Uhum. Então eu tô conseguindo algumas pecinhas de informação. Eu sei que tem vários pesquisadores de forma independente também fazendo o mesmo trabalho. E é legal que seja independente porque a gente, sem trocar figurinha, cada um tem uma linha de investigação, uma linha de buscar evidência e depois a gente junta isso. Acho que janeiro vai ser uma grande comemoração aí de cada pesquisador que está conseguindo um pedacinho para conseguir juntar essas peças aí do sul de Minas, lá de Varginha. Não só de Varginha, eu tenho também para Eloy Mendes, uma cidade que eu posso contar alguns casos bem bizarros que eu descobri lá. Eloy Mendes. Eloy Mendes. Varginha fazia parte de Eloy Mendes, era tudo junto antigamente. Depois houve emancipação, né, das cidades, mas é uma cidade do lado ali, onde acontecem muitos casos bizarros também por lá. Então eu tô nessa missão aí de sul de Minas há bastante tempo, desde o final do ano passado. E o pessoal, né, tava até brincando aqui que a gente combinou que a live ia começar meia-noite pra ver se a gente conseguir alguma manifestação aqui de algum ser, né? Na verdade... Esse é o horário que eles aparecem, o horário da abdução é por aí. Então talvez a gente vai ter alguma coisa ao vivo aí, gente. Mas eu tô precisando mesmo, assim, cara, de uma orientação. Não sei o que tá acontecendo com esse podcast. Você teve uma reunião que não teve. E aí... Não, e é engraçado, cara, que, assim, esse assunto, esse fenômeno, OVNIs, os seres, ele já é oculto por si só. Porque se você pensar... eles não estão descendo e aparecendo para todo mundo. Eles estão aparecendo lá para uma vila de pescadores, para os indígenas da Amazônia, para pessoas no interior, para determinadas pessoas escolhidas. E a gente vai depois hoje poder comentar por que essas pessoas são escolhidas. Então o fenômeno por si só, ele já remete ao ocultismo, ele já está oculto, porque é uma coisa meio sinistra que só aparece à noite. Não só, quando eu falo só aparece à noite, é majoritariamente. 90% dos casos, 99% dos casos é à noite. Claro que tem caso de dia, como Varginha foi de dia, né? O ser apareceu de dia, mas é muito raro. Então é algo que aparece majoritariamente à noite, vem ali quando as pessoas estão sozinhas, estão em duplas, então é algo que quer se manter escondido. E quando a gente vem dar luz para esse assunto, dar luz para como eles operam, como eles performam, o que eles fazem para as pessoas, como são as manipulações deles, começa a acontecer coisas. Então assim, quando eu vou fazer vigília em campo, tem muita falha de equipamento, você testa equipamento 30 vezes, quando você chega em campo tem falha. Você vai fazer uma live para poder comentar o assunto, começa a ter falha de equipamento. Segunda-feira eu tive uma live de entrevista com um cineasta que tá pesquisando esse assunto, lá na Paraíba, que é o Silvio. E aí, cara, um fone que eu uso todo dia, o melhor fone que tem no mercado, eu uso todo dia para trabalhar. Quando vai fazer a live, ele começa a interferência, a cada 2 minutos ele cai. Aí eu testei, peguei a Alexa, aí cai. Aí você fala, o que tá acontecendo? Aí você pega interferência do Wi-Fi, desliga o Wi-Fi, desliga tudo que pode ter interferência e o troço começa a falhar, um troço que você usa todo dia. Mas aí atrapalhou a live ou conseguiu fazer? Atrapalhou totalmente, porque eu não ouvia metade do que ele falava. Eu tinha que ir lá... voltou. Eu tive que parear e disparear o fone, cara, cerca de 40, 50 vezes durante uma live de entrevista. Imagina só, não é conectar e desconectar, é parear e disparear. E aí eu pedi pra ele voltar, enfim, mas a gente conseguiu fazer. E na terça-feira, a câmera não funcionava de jeito nenhum. Uma câmera nova, a Sony não funcionava de jeito nenhum. E aí teve um atraso grande na live. E hoje, era pra ter chegado ontem, a gente comentou. E aí várias coisas acontecendo, e aí a gente tá começando o podcast agora. Exatamente, era pra chegar ontem, né? E aí não deu, era pra ter saído hoje de manhã. Não deu. Aí foi sair, pegou trânsito. Eu falei, não, temos que fazer, não, vamos fazer. E uma coisa que tem acontecido, cara, por exemplo, a gente marca o convidado desmarca, por exemplo, ficou doente, né? Essa semana a gente já tem um debate com o padre José Eduardo e o Carlos Vailate. Garganta do padre ficou ruim, cara. Acontece. Recentemente agora foi feita a consagração de São Miguel Arcanjo no Congresso Nacional. O bispo, essa consagração tem que ser feita por um bispo. Esse bispo passou mal na hora, cara, momentos antes. Ele teve que ser internado e teve que delegar pro padre fazer. O pessoal pode procurar uma notícia aí. Então assim, acontece realmente. Quem mexe com essa questão de tentar colocar luz ao oculto e tentar fazer o bem em relação ao que seria o mal, a gente vai comentar depois que isso é um pouco relativo, acontece esse tipo de sabotagem, entre aspas, né?
Sim. E são coisas assim que já estão acontecendo há algum tempo, sabe? Tipo, aqui no podcast algumas coisas acontecem e a gente fala assim, tá, beleza, uma vez, duas, mas quando é recorrente, aí você fica, pô, o que tá acontecendo? E se existe um fenômeno, esse fenômeno, ele quer se manter oculto, e a princípio quer, porque senão já tinha aparecido, já é uma coisa sinistra, né? Porque ele aparece na surdina, quer se manter oculto, e se você joga a luz a isso, e se ele tem poder aqui sobre nós, certamente ele vai interferir pra quê? Pra se manter oculto. Certo. Então é como se fosse o Jacques Vallée, pesquisador francês, já falava isso, é um mecanismo de controle. Seja para nos manipular e guiar a humanidade para um lado, seja para o próprio fenômeno se manter na escuridão. Tá. As pessoas normalmente relatam isso pra você também? Sim, ou você sim. é uma pessoa mais sensitiva? Não, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, sensitividade, nunca tive, nunca vi nada quando criança. Quando eu comecei a pesquisar o assunto, começaram a acontecer sincronicidades, às vezes positivas, de Varginha eu posso comentar daqui a pouco algumas, que me levaram a pesquisar determinados locais lá que eu nem imaginava. E coisas de sabotagens mesmo, que são coisas negativas, para como se fosse, olha só, você tá colocando luz aqui, a gente vai disparar, vai desviar, vai colocar um obstáculo. Então tá acontecendo sempre esse tipo de dinâmica em relação a isso. São coincidências seguidas que muito pouco prováveis de acontecer. Que a probabilidade é baixíssima de acontecer isso, e isso, e isso, e isso. Quem estudou um pouquinho de análise combinatória vai saber o que eu tô falando. Então, assim, é muito pouco provável acontecer. E você se pergunta, não, será que tem uma mão invisível aqui mexendo um pouco e fazendo essas coisas acontecerem, essas sabotagens? Eu acho que sim. Bom, vamos começar. Você estava falando então que você está pesquisando firme e forte aí o caso Varginha. Que o caso Varginha vai completar 30 anos, né? Tanto em Varginha está indo, quanto também na cidade do lado. Em Eloy Mendes, né? Eloy Eloy Mendes Mendes é muito, muito curioso, né? Inclusive, há vertentes que falam que os seres teriam ido ou saído de Eloy Mendes, foram encontrados em matas de Eloy Mendes. Teve gente fazendo vídeo fake do ser lá em Eloy Mendes, naquela cidade. Mas em Eloy Mendes eu descobri um caso muito curioso que saiu no jornal da época. Em 1906, apareceu na cidade, todo mundo, a cidade inteira viu isso. Em 1906, um pilar de luz se ergueu do chão aos céus. Ele era um pilar de luz e ao mesmo tempo tinha uma luz em volta que era circular, helicoidal. E de dentro do chão daquele pilar, dessa luz, mas de dentro do chão saíram o que eles chamaram de seres das 7 juntas. Eram seres escuros, totalmente pretos. E por que 7 juntas? Porque eles eram todos quebrados, as articulações eram todas quebradas. Se você pega qualquer imagem de lobisomem, ou lobisomem que chama, as variações desses seres, ou chupacabra, eles são todos quebrados, as mãos, os pés, eles são todos quebrados, as articulações. E imagino que por isso que chamaram na época de seres de 7 juntas. E eles saíram, o curioso é que eles saíram desse pilar de luz e rumaram em direção ao cemitério, e toda a população da cidade horrorizada viu aquilo, e saiu no jornal, que era um jornal espírita, o único jornal da época, um jornal espírita. E saiu na época esse jornal, as autoridades católicas da cidade hoje têm guardados esses documentos que eu tive acesso, quando eu estive lá conversando sobre esses casos. O jornal da época, a impressão, né? Sim. Tá lá com Existe os relatos das pessoas. Existem relatos de pessoas, existe um livro que tá de um religioso lá, local que catalogou esses casos todos, não só esse, como outros casos estranhos na cidade. E aí, a princípio, ele atribuiu a fenômeno alienígena ou atribuiu a uma questão espiritual? Espiritual religiosa, porque na época, em 1906, nem existia. Se você pegar a ufologia moderna, começa em década de 40 com o avistamento do militar, o Kenneth Arnold, pilotando seu avião, ele vê, tanto que tem um Dia Mundial da Ufologia, 24 de junho, por causa disso. Ele vê ali aqueles ovos em forma de bumerangue ou algo do tipo, passando no céu. Nem era disco voador o primeiro avistamento, mas um em forma de bumerangue. Então, você vê, 40. Então, antes disso, ninguém associava a extraterrestres. Quando a gente começa a corrida espacial, 1940, a Estados Unidos, começa com a Alemanha, também depois que ele pega os cientistas Werner von Braun, que vem da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ganha, traz os alemães para os Estados Unidos, começa a coisa espacial, e aí começa uma propaganda muito grande de coisa espacial, de extraterrestre, nessa época fortemente, e isso ficou. Esse é um dos motivos que a gente fica muito preso, e muitos pesquisadores presos, na hipótese extraterrestre. Por quê? Foi feita uma lavagem cerebral muito grande, até pela inteligência americana, pra gente ficar focado somente nisso. Entendi. Mas voltando então pro caso, você estava falando de Eloy Mendes, quando que é exatamente? 1906. Então, em 1906, a princípio, o relato e tudo mais que você teve acesso, mostra então um fenômeno religioso espiritual. Sim. Esse fenômeno religioso espiritual, como ele foi parado? Não tem as pessoas faziam novenas, rezavam, faziam procissão para poder parar. Agora não tem nas notícias se de fato isso deu efeito, se foi de fato por que parou, não tem nada disso.
Mas o fato é que o mais chocante dessa notícia é que toda a população de Eloy Mendes, na época era emancipada, né? Na época era junto com Varginha, aliás. Todo mundo viu isso, porque foi um pilar que foi do chão aos céus. E quem estava no entorno da cidade, no centro, viu esses seres saindo. Então, esse que é o ponto mais chocante. Agora, por que parou? Se essas ações religiosas fizeram parar, a gente não tem notícia. E um outro ponto também que aconteceu também em Eloy Mendes, pra você ver como é bizarro, né? Havia autoridades que queriam fazer uma emancipação de um arraial que tinha lá. Um território, uma fazenda que tinha lá e queria ser emancipada. E tinha muita gente que não queria que isso acontecesse, muita gente religiosa jogando contra isso. E, ao mesmo tempo, nessa cidade, se instalou ali uma baderna aquela época era muito conservadores, lá em 1900 e pouco, muitos conservadores ali. E a cidade, nesse arraial havia muita bebedeira, muita briga, muita sexualização. Então, os religiosos naquela época ficaram muito bravos com isso. E aí um padre cometeu um atentado contra toda a cidade, matou várias pessoas. E esse padre se matou depois e está enterrado lá no que chama de Arraial de Santa Cruz, lá também em Eloy Mendes. E o curioso lá, o que acontece qual a ligação disso com OVNIs, né? Onde esse padre se matou e se enterrou, ali construíram uma capelinha, tamanho de um quarto, muito sinistra, onde a cruz, dizem que veio um vento, panos vieram com o vento e enrolaram essa cruz inteira. Ela é toda enrolada e ninguém, ou até hoje, desenrolou essa cruz. Ela tá lá enrolada dentro desse pequena paróquia que fizeram ali. Você conseguiu entrar? Sim. Pra ver? Sim. É desse jeito mesmo? Sim. E, cara, quando eu chego com o magnetômetro lá, com o equipamento de campo magnético, totalmente louco, no meio de uma fazenda, um cafezal. Não tem nem estrada, você tem que entrar pelo dentro do cafezal, literalmente, terra. Não tem nada pra dar sinal ali, não pega celular. Quando você chega com o magnetômetro ali, o troço dispara. Pé. Aí você sente no corpo. O corpo. Aí tem as sensações fisiológicas que você sente. Você não tá com medo, você tá tranquilo. Pelo menos no meu caso. O coração começa a disparar, ele tá como se fosse a 50 e ele vai a 180. Puf! Ao mesmo tempo do magnetômetro. E o teu corpo recebe uma descarga elétrica ao mesmo tempo do magnetômetro do coração. Então você vê, os equipamentos sentem, mas o corpo também sente quando tem um fenômeno anômalo ali. E o curioso desse caso, como é que une isso com OVNIs, né? Toda a população ali que mora naquela pequena comunidade do entorno desse arraial, que hoje faz parte de Eloy Mendes, vem do chão saindo orbes, esferas de luz, do chão onde estaria esse padre enterrado ali. Me conta uma coisa, já que você estava falando, então, esse primeiro fenômeno de Eloy Mendes, certo? Aí você tem essa questão do padre e a capelinha. Então você vê que tem uma ligação entre o padre, entre a vida após a morte, eu diria ali, sim, e os orbes das esferas de luz. Então você vê que tem uma ligação religiosa, espiritual desse fenômeno com o que a gente chamaria de uma civilização moderna extraterrestre. Enfim, isso daí, de alguma forma, meio que marcou aquele território para anos e anos, décadas depois, a gente ter o caso Varginha? Então, aí que essa pergunta aí é muito boa. E só para complementar esse relato, você vê que quão sinistra aquela área, a gente entrando ali para poder ir para perto dessa paróquia, a gente encontrou um cachorro empalhado por dentro. Era como se ele tivesse pego ele, não sei, arrancado todos os órgãos dele e colocaram palha nele, no corpo dele inteiro. E ele tava no meio da estrada. Então, assim, qual o sentido de ter um cachorro empalhado por dentro no meio da estrada que dá acesso a essa paróquia? A gente encontrou isso lá na estrada quando a gente foi. Então é um lugar muito sinistro ali. O pessoal fala que acontece várias coisas anômalas, mutilações de animais e etc. E o que se fala é que nessa época, em 1900 e poucos, quando começaram esses casos, naquela região, foram abertos como se fossem portais. Como se alguém tivesse feito um tipo de bruxaria, um tipo de ritual, e aberto portais. E os religiosos lá dizem que tem um portal principal, que seria um nó principal em Eloy Mendes, e nós menores, um deles estaria em Varginha. E isso teria sido feito por meio de bruxaria e rituais e ocultismo. Lá naquela época, em 1900, quando o pessoal mexia muito com isso, né? Então, lá naquela época começa ali Aleister Crowley nos Estados Unidos,
começa esse movimento, as pessoas, tinha a parte de São Cipriano, que é magia portuguesa, então tinha o pessoal começando lá em 1900 a mexer com esse tipo de coisa, e eu não duvido nada que isso tenha acontecido por ali naquela região. E aí, esse portal aberto naquele local fez com que aquele local fosse revisitado várias vezes, até mesmo no caso Varginha. E aí, por algum motivo, de vez em quando, tem essas ondas de seres que aparecem no local. Você vê que aquela região Varginha, década de 60 já tinha OVNI sendo noticiado em jornal em Varginha. Não é de hoje. Não é de 96. Então você vê de tempos em tempos tem alguma coisa acontecendo ali. Eu não duvido nada que seja esse motivo. O caso Varginha, já que você tá falando de 30 anos de caso Varginha, eu lembro que a madrinha do meu irmão mudou. Era aqui de São Paulo, mudou pra Minas, mudou pra Varginha. E aí uma vez, eu só fui lá uma vez, mas tinha lá discos e tal, a cidade toda desenhada, porque ali, e as pessoas, segundo ela, relatam que, tipo, não, teve mesmo um ET e assim por diante. Mas você trouxe uma abordagem de que as pessoas não apenas relatam que viram, e outras pessoas viram também, e a cidade toda comentou, e o negócio se espalhou geral, mas de que existiam alguns rastros físicos, né? Você tem a questão, por exemplo, do cheiro de amônia, do rastro de destruição, Tem pegada. A criatura deixou pegada. pegadas. Pegada também. Então, essa questão toda tá documentada? Então, você tem o documento que existe, não tem documento, por exemplo, foto da pegada. Por quê? Quem achou foram as meninas da época. Lembra aquelas meninas, 3 meninas que viram junto com a mãe? Quando a mãe volta ali com uma das meninas, ela vê essa pegada e o cheiro forte de amônia. Então, só que elas não tiraram foto disso, na época não tinha celular, essa questão toda. Então você tem esses relatos e esses relatos se conversam, né? Então assim, quando o pessoal fala que talvez por que essa hipótese do espiritual, do interdimensional, do oculto, por que essa hipótese se isso é só um mundo invisível? Não é um mundo invisível, você vê, deixa marcas. Tem cheiro, deixa marca, às vezes tem pegada dos veículos, né? A sapata da nave, entre aspas, deixa no chão, os seres deixam pegadas também, como a mãe viu, as meninas viram nesse caso. Você tem um cheiro. Roswell, se você pega relato de enfermeira de Roswell, que teria visto ser, ela relata, anos antes de Varginha, ela relata o mesmo cheiro de amônia, mesmo cheiro de enxofre. E se você pega o caso do Homem-Mariposa, que é um nome jocoso lá que a mídia colocou no ser que aparecia, que era voador, igual o de Varginha, olhos vermelhos, mas tinha asas. Ele tinha cheiro de amônia ou enxofre também. Então, assim, você vê que... E não é esse cheiro de amônia ou cheiro de enxofre, não é uma coisa que você vê em filme, uma coisa que tá ali, que é um clichê, que a pessoa viu um filme e vai inventar. É uma coisa totalmente inovadora, assim. Então, quando a pessoa em Varginha 96 fala desse cheiro, você tem esse mesmo caso em 1960 e 1940 em Roswell, você se pergunta, opa, tem alguma coisa aqui que parece ser o mesmo fenômeno em diferentes formas. Então parece que é muito isso. Então quando o pessoal fala de mundo interdimensional, mundo paralelo ou mundo espiritual, não é uma coisa invisível, mítica, é uma coisa que está muito presente aqui, que deixa pegadas, deixa marca nas pessoas, deixa queimadura, deixa cortes nas pessoas, deixa implantes anômalos nas pessoas. Então isso é fascinante porque a ciência pode estudar. Se fosse uma coisa etérea, como é que eu como cientista ia estudar isso? Como deixar marcas eu consigo. Essa que é a parte interessante. Então, é um mistério que a gente consegue ali com algumas pecinhas começar a desvendar. Qual a peça do quebra-cabeça Varginha que ainda não foi descoberta? Não tem nenhum documento oficial do governo. Né? Não tem? Não. Mas e a história do governo relatar, por exemplo, de que existiu, né, uma investigação a partir de uma determinada apreensão da criatura e levada para autópsia e tal. Nada disso? Tem? Então, quando você pergunta, tem vários pesquisadores falaram no passado, não, Varginha é ultra secreto e aí tem tantos anos de segredo por conta do sigilo, esse sigilo foi renovado e só vai vencer em 2046, cria um monte de história, mas não existe nada disso. Você pergunta para o Exército hoje, pela lei de acesso à informação, ele te fala, nunca existiu e não existe hoje nenhum documento de Varginha. Ponto, não existe, não foi criado. Então, assim, não tem por que você... Se não foi criado, não tem por que você falar em sigilo. Entende? E talvez eles tenham tomado cuidado de não usar, não sei, talvez esses nomes, ET, Varginha, talvez tenham usado outros nomes, ou talvez tenham destruído, porque 96 foi antes da lei de acesso à informação. Sim. Naquela época era um pouco mais fácil você destruir documentos. Então, talvez destruíram,
quando a lei ia entrar em vigor, destruíram alguma coisa. Mas vamos lá. Tá, você tá falando então que oficialmente não existiu nada em Varginha. Oficialmente, né? Oficialmente. Mas a questão da fita. Há uma fita que tem a gravação da criatura. Então, a criatura apreendida pelo exército, tem lá as pessoas envolvidas e tal. Todo mundo fala muito sobre essa questão da fita. A fita, se existir mesmo, é a quebra do peça-cabeça que falta. Porque até hoje ninguém revelou o conteúdo. Não sei se você já chegou a estar perto disso. Existem fitas, pelos relatos, existem fitas militares, né? O exército fez as filmagens, essa eu acho muito difícil de conseguir. Agora os médicos fizeram. Porque as famílias dos médicos falam isso hoje. Tem lá pessoas que pesquisaram muito isso, Marco Aurélio Leal, João Marcelo, amigos meus, tem o próprio Edson Valventura, que falaram com familiares de médicos e que eles falaram que tem a fita. Agora, assim, existe um pacto muito grande, uma união muito grande desses médicos para não revelar alguma coisa, esse é o sentimento. E também com quem herdou essa fita, existe uma questão de, talvez, de ameaça, de talvez a pessoa já ter dinheiro e não vale a pena para ela ter mais dinheiro e problema, ela prefere ter o dinheiro que ela tem e não ter problema nenhum. Entende? Então, de repente a pessoa recebeu uma grana pra ficar calada. Também, hoje, ou vem de uma família, os médicos geralmente vêm de famílias já abastadas, né? Geralmente não precisam de dinheiro. Pra que você vai querer mais dinheiro e um problema? Entendi. Bom, então é isso. Você nunca chegou perto dessa fita? Nunca chegou... Da fita não, só de fakes. Já me tentaram vender 2 vezes fitas por mais ou menos 10 mil reais, 20 mil reais. Vale bem mais, né? E na época eu consegui desmascarar um deles, tava quase conseguindo vender a fita. Um deles eu sei que já conseguiu vender pra uma pessoa, ele conseguiu enganar uma pessoa. O outro quase conseguiu enganar e eu consegui, aí joguei na internet, consegui fazer as pessoas não comprarem isso. Mas tem um monte de farsante no meio. E agora sim, pensa só, mesmo que essa fita seja revelada, ainda vai ter gente falando, isso aí foi IA, isso aqui é alguém que fez um boneco. Agora acabou, né? Se assim, revelado alguma coisa, vai dizer que é IA. E quando você não tiver uma chancela oficial pra isso, você sempre vai ter questionamento daquela fita, do conteúdo, por mais fantástico que ele seja. Esse é o grande problema, ao meu ver, entendeu? Então, assim, a fita é uma coisa importante, sim, mas vai provar? Não. Porque sempre vai ter alguém questionando que conteúdo é esse que colocaram ali, né? De onde veio isso, né? Será que é de 96 mesmo? Será que não fizeram depois e fizeram os efeitos? Então, entendi. Esse é o grande ponto. Agora, sim, eu acho que tem questões documentais que são... Porque se você pensar, naquela época, em 96, os bombeiros fizeram operações, a polícia fez operações na época, o exército. E talvez se você olhar, não a operação de Varginha, porque ela certamente foi descartada. E eu tenho hoje prova disso. Eu vou mostrar isso nos 30 anos. Isso foi jogado fora. Agora, se você olha as operações no entorno, você talvez perceba anomalias. Na rotina. Como é que foi a rotina do dia 20 de janeiro de 96? Pra polícia, pros bombeiros e pro exército? Não foi nada comum. Não foi comum. Você começa a perceber que tem coisas ali... O que aconteceu? Já que você tá fazendo essa pesquisa indo pra lá uma vez por mês, o que você descobriu? Isso vai ser ainda... Tá sendo levantado. Conta pra gente uma coisinha, pelo menos. O que eu posso falar é que você tem... É como se fosse um jogo de 7 erros. Você começa a ver que tem um monte de coisa ali que foi feita naquele dia e não tá batendo. Quando eles falam o que aconteceu naquele dia, quando te dão uns documentos, não de Varginha, mas do que aconteceu naquele dia. Então, assim, eu não vou falar agora uma coisa que eu ainda não tenho juntado todas as peças. Então, pode ser que não se mostre verdade. Mas o que tá se mostrando acontecendo é que se você olha aquele dia, você começa a encontrar uma série de incongruências e que fala, pô, peraí, alguma coisa, alguma manobra foi feita aqui.